A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a esse canal, o canal Vivendo o que Prega. Eu sou o seminarista Caio Henrique e lhe desejo um feliz ano novo, um próspero ano novo, um ano na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos crescer em graça, em santificação, em sabedoria. Pois bem, meus irmãos, um ano novo chegou, uma nova oportunidade de servirmos a Deus com mais zelo, com mais preparo, com mais empenho, e é sempre um período de muita introspecção, né? Da gente ver o que foi que a gente fez, o que é que a gente gostaria que tivesse feito diferente, o que é que a gente acha que pode fazer melhor no ano que chega, né? No ano novo que nós temos a trilhar. E nesse intuito, né? Nesse interim, para falar difícil, tá bom. A gente estabelece algumas metas, alguns objetivos que podem nortear uma melhora das nossas vidas. E eu tenho também algumas metas que eu estabeleci para a minha vida, e eu espero que, não que você siga as minhas metas, mas que você também estabeleça algumas plausíveis para você, que você tome como exemplo. Eu vou estar compartilhando aqui com os irmãos alguns dos objetivos que eu tenho para o meu ano de 2025. Algumas pessoas gostam de traçar lá longe, né? Pensar assim, não, eu vou fazer tal coisa muito grande, mas aí sabe que para chegar em algum objetivo grande, às vezes são poucos passos, e aí acaba dificultando. Eu tenho alguns objetivos que são, de fato, que eu considero difíceis, mas possíveis, e alguns que são basilares, né? Que tem que manter, e eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, e eu espero que você reflita também sobre a sua vida, reflita sobre os meus objetivos como cristão, e se você também não deve estabelecer princípios parecidos com esse. O primeiro objetivo que eu gostaria de compartilhar é um objetivo quase que acadêmico, né, sobre sabedoria e inteligência. O meu objetivo no ano de 2025 é ler 30 livros. Nesses 12 meses, ler 30 livros. Lógico que não exatamente 30 livros de teologia, porque existem também muitos livros seculares, livros que falam sobre sociedade, sobre filosofia, narrativas, né, sobre o amor. Então, esses livros são interessantes também, né? A graça comum de Deus alcança autores para que eles façam obras belas, obras de reflexão sociais, que valem a pena ser lidos. Mas eu confesso que dentre esses 30 livros que eu espero ler, 20 mais ou menos seriam teológicos e 10 seriam livros seculares. Eu gosto muito de ler Machado de Assis, Maquiavel, e outros autores assim que tem algo para somar no nosso conhecimento. Mas Caio, de onde é que você vai tirar 30 livros? Meu amigo, nesse quarto aqui, só nesse quarto, eu tenho essa pilha de livros aqui que tem mais ou menos uns 11 livros. Desses 11 eu só li 3. Então, livro para ler não falta às vezes o vigor, né, necessário, o empenho necessário, porque é uma meta arrojada, mas demanda perseverança, né? Ler um pouquinho todo dia, mais do que um pouquinho, né, para alcançar esses 30. Desses 11 aqui, eu só li esses 3. 9 Marcos de uma Igreja Saudável, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz e Liturgia do Ordinário, no finalzinho do ano passado. E tem muitos livros aqui muito bons que eu pretendo ler. O segundo objetivo também é um objetivo, digamos assim, acadêmico, que é terminar uma teologia sistemática. Eu tenho 2. Essa aqui de Ohad Salum, ela é uma teologia menorzinha de um presbiteriano, muito poética, de fato, mas é uma teologia menor do que as outras. A teologia sistemática geralmente tem 1.200, 1.500 páginas. Essa daqui tem 700 e eu já estou na página 400 mais ou menos. Então, eu fui lendo ela conforme as matérias do seminário vinham chegando, e hoje não está tão longe de terminar. Faltam 300 páginas, que seria quase um livro, né? Mas teologia sistemática é sempre um livro muito denso, você tem que ler com a Bíblia do lado para ir colocando os versículos, né? Lendo os versículos que o autor usa para justificar o que ele está dizendo, mas meu objetivo é terminá-la, né? Justamente essa, porque a outra que eu tenho eu ganhei de presente de Natal da minha digníssima mamãe, e é quase a grossura da minha cabeça aqui, ó. E minha cabeça não é pequena. E a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, essa aqui eu já comecei a ler também, mas não estou nem perto de chegar na metade do livro, né? Estou bem no início, é bem recente esse livro que eu tenho, mas eu tenho que terminá-lo também. Então, seguindo, minha outra meta é uma meta que eu praticamente vou continuar seguindo.
que é sobre a leitura bíblica. Eu, certa vez, me comprometi a fazer aqueles cronogramas de leitura bíblica de 1 ano, e nesse, ele tinha a maioria dos dias você lendo 7 capítulos por dia. E 7 capítulos por dia demanda para você, pelo menos no meu nível de leitura, né? Demandava ali mais ou menos 20 a 30 minutos do meu dia. Então eu gostava de investir esse tempo simplesmente lendo a Bíblia, fora a oração, fora o louvor. Então 7 capítulos por dia era algo que eu gostava. Aí tinha, por exemplo, às vezes, alguns dias que só tinham 4 capítulos. Por quê? Porque se você lê 4 capítulos da sua Bíblia todos os dias, só precisa de 4. Todos os dias do ano, você vai terminar a sua Bíblia com menos de 1 ano. Você vai terminar mais ou menos com 297 dias, porque a Bíblia só tem 1.189 capítulos. Se você dividir por 4, dá menos de 300. Então, 4 capítulos por dia é o suficiente para você ler a sua Bíblia inteira ao longo de 1 ano. Por que eu leio 7? Porque eu gosto de ter esse desafio a mais, e também porque, às vezes, você vai ter estabelecendo a meta de 7, às vezes você vai ter um capítulo, por exemplo, que só tem 2 versículos, o Salmo 117, mas você também vai ter aquele belo capítulo do Salmo 119. Eu lembro, todas as vezes que eu leio o Salmo 119 assim, num cronograma bíblico, é o dia do Salmo 119, aquele dia ali é o dia que eu tirei para ele, porque o Salmo 119 tem 179 versículos, salvo engano, 176, então é grande. Então você lê o Salmo 119 e lê mais 6, ou por exemplo, lê o Salmo 119 e lê mais 3, né? Se você for ler 4 por dia para terminar no ano. Então eu gosto de sempre estabelecer a meta de 7 capítulos por dia, porque aí termina a Bíblia com menos de 1 ano, e também pode ter determinada folga nos dias de um capítulo muito denso, nos dias do capítulo muito difícil de você terminar, ou pela extensão do capítulo, ou porque ele é difícil de entender e você precisa não apenas ler de maneira automática, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra, mas você precisa pensar no que você está lendo. A Bíblia é o livro que nós mais devemos meditar. Então, essa meta eu já tinha nos anos passados, né? E eu vou mantê-la, de ler 7 capítulos da Bíblia por dia. Outra meta que eu tenho estabelecida é a meta, difícil de explicar, mas é necessário. Eu pretendo perder no ano de 2025 30 quilos. Cara, do nada? Não é do nada. Por quê? Porque eu sempre fui uma criança meio gordinha, né? Desde ali dos meus 9 anos. E gordinho, passei o ensino médio todo gordinho, e aí quando foi em 2019 eu consegui emagrecer bem. Eu saí ali de 93 quilos para 73 quilos, eu perdi 20 quilos em 3 meses, salvo engano. E aí continuei 2019 ali bem magro, e depois com a pandemia em 2020, né, parei de ir para academia por conta da pandemia e nunca consegui voltar a ter assiduidade no objetivo de perder peso. Então assim, depois disso veio casamento, veio a responsabilidade de trabalho, e acabou que hoje eu estou muito acima do peso, tanto que eu gostaria, como que é indicado para a minha saúde. Então assim, o que é que isso tem a ver com vida cristã? Tem a ver que Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: cuide do seu corpo como se você fosse viver para sempre, e cuide da sua alma como se você fosse morrer amanhã. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você deve valorizar muito o cuidado que você tem com o corpo que Deus lhe deu. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. E assim, eu, particularmente, confessando aos irmãos, não tenho me sentido bem como eu venho cuidando do meu corpo. Então, hoje é dia 2, né, onde eu gravo esse vídeo. Dia 1 é sempre muito complicado a gente começar, porque come as sobras ali da virada do ano. Mas a partir do dia de hoje, né, dia 2 de janeiro de 2025, eu vou estabelecer essa meta de sempre fazer 50 minutos de exercício físico, seja correr na rua, seja fazer um sparring com minha esposa, que a gente fazia Muay Thai, né? E comer regrado como eu comia na época que eu emagreci bastante. Comer pesando as comidinhas mesmo, arroz e frango, se possível, um ovinho cozido. E é isso, porque realmente está incomodando não só assim, a questão de saúde, mas também a minha questão espiritual. Não tenho me sentido bem com isso, então pretendo estabelecer essa meta de perder esses 30 quilos. Pode parecer distante, 30 quilos é muita coisa, mas para quem está no meu peso, já passou dos 100 quilos, não é difícil. Então, de pouquinho aos pouquinhos, né, os irmãos vão vendo aqui, mas eu vou estar cumprindo, se Deus quiser, para ir baixando um pouquinho do peso.
E outra meta que eu considero interessante, mas essa demanda também uma certa explicação. Esse ano de 2025 eu pretendo focar em um instrumento só. Eu sei que parece difícil de entender, mas assim, eu sempre fui apaixonado por bateria. Eu sou baterista da minha igreja, gosto muito de bateria, é o instrumento que eu mais amo de longe, assim. Nada chega perto do amor que eu tenho por tocar bateria. Sim, eu sou o zoadento da equipe de louvor. Pode fazer a piada que você quiser, fica à vontade nos comentários. E eu nunca deixei de gostar de outros instrumentos, então minha mãe nunca me deixou ter uma bateria enquanto eu morava lá na casa dela, e eu falei, ela não vai deixar eu ter bateria porque faz zoada, então eu vou ter todos os outros. E aí eu comprei um violão, quando eu tinha ali acho que uns 15 anos, aquele violão que tá dentro dessa capa aqui, e eu aprendi a tocar violão, eu sirvo também na igreja tocando violão quando precisa, num culto de oração. Gosto bastante, mas não é nem perto do que eu amo tocar a bateria. Eu comprei uma guitarra, mas eu confesso que a guitarra não teve tanto segmento, eu não consegui aprender tão bem. Tem o cajón, né, que o cajón é uma bateria ali que você usa quando não dá para ter uma bateria no lugar. Então eu gosto muito de tocar o cajón também. Tem um ukulele aqui em casa que eu aprendi a tocar. Para quem toca violão é muito fácil quando você troca ali aprende os acordes do ukulele e você já tem a levada no violão, então, mas ficou para mim um conhecimento muito esparso, muita coisa, geralmente ninguém faz nada tão bem. E eu gosto muito da pregação do Hernandes Dias Lopes, onde ele diz que antigamente quem sabia muito conhecimento espalhado era muito valorizado, até mesmo na área da medicina, por exemplo. Então, o cirurgião mais valorizado era o cirurgião geral, o clínico geral. Por quê? Porque ele sabia um pouquinho sobre tudo. Sabia um pouco sobre o ouvido, sabia um pouquinho sobre pé, sobre coração, sobre rim. E ele resolvia o problema de muita gente. Só que com a virada dos tempos, né, nos dias de hoje, nos dias onde a informação é muito difundida, a gente vê que há uma cultura da excelência, nas palavras do Hernandes, né? E ele diz que hoje em dia, se você tem um problema no pulmão ou no coração, é um médico. Se você tem um problema no rim, é outro médico. Se você tem um problema no olho, é outro médico. Se você tem um problema no ouvido, é outro médico. Por quê? Porque cada um desses médicos vai saber com excelência aquilo que eles estudaram para poder, né, trabalhar. Então, pensando um pouco sobre isso e pensando que eu sempre fui uma pessoa muito assim de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, querer saber muita coisa ao mesmo tempo, eu fui percebendo que às vezes faltava esse foco de ter uma excelência em poucas coisas, digamos assim. E é algo que eu pretendo corrigir esse ano. Então esse ano eu já coloquei até para vender alguns desses instrumentos, mas ainda que não venda, que eu os tenho aqui em casa, eu vou focar mais na bateria, tentar ir mais, ensaiar na igreja e estudar mais aquilo, justamente para ter esse contato com a excelência, porque é a maneira como eu sirvo a Deus hoje em dia, né? Os irmãos sabem que eu sou um seminarista e me preparo para o ministério de fato, mas ainda prego de maneira esparsa, né? É distante os dias em que eu tenho que fazer uma pregação. A maneira como eu sirvo a Deus hoje é tocando bateria na minha igreja e ensinando ali alguns dos que vêm vindo, né, para aprender também, dos mais jovens. Então, nesse intuito, eu pretendo largar esses outros, assim, né, parar de tentar estudar e me aprimorar nos outros instrumentos e focar naquele que é o que eu mais gosto e é o que eu sirvo a Deus fazendo. E acho que já resume bem o que eu tentarei fazer nesse ano de 2025. Eu tenho sim outros objetivos, outros sonhos, mas que talvez não fiquem, digamos assim, restritos ao ano de 2025. Pode ser que sejam realizados em 2026, 2027. Mas e você? Você tem alguns objetivos que você acha que lhe dariam um norte para uma melhora no seu ano de 2025? Você tem uma rotina de Bíblia, sobre a leitura da Bíblia? Você é uma pessoa que gosta de ler, ainda que não a Bíblia, mas outros livros? E veja se de repente estabelecer uma meta que você fosse cumprindo aos pouquinhos na sua virada de ano de 2025 para 2026, você teria algo para se orgulhar, algo que você olhasse e falasse, caramba, eu estabeleci isso
e eu estou vendo algo se realizar, eu estou vendo que eu consegui, através de dedicação, empenho, esforço, alcançar a minha meta. Então, espero ter ajudado a você de alguma forma. Esse vídeo também serve muito para mim, para ter isso aqui registrado, que eu me comprometi com essas metas, com esses objetivos a serem realizados. E se Deus quiser, porventura vier a cumprir, eu vou ter a quem prestar conta, né? Vocês aqui, os meus irmãos da igreja que assistem, você que é de outra igreja também assiste esse canal que está começando. Um objetivo que eu também tenho, mas não falei antes, é ter pelo menos 2 vídeos por semana nesse canal. É um objetivo que eu tenho, então lá no final do ano, se você olhar e não tiver 2 vídeos por semana, eu falhei. Mas é porque eu ainda estou aprendendo, estou vendo como é que faz direitinho, edição, pensar em temas. É de fato um aprendizado esse canal para mim, sobre como falar sobre teologia, sobre como falar sobre Bíblia e transpor esse conhecimento para as pessoas, né? Então tem sido um aprendizado muito grande para mim e eu espero conseguir, né, com 2 vídeos por semana, se Deus quiser, estar contribuindo a você que tem prestigiado esse canal e assistido esse nobre e humilde seminarista. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, estabeleçam as metas de vocês. Se possível, se inscreve aqui no canal para a gente continuar crescendo em fé, em graça, em santidade. E curta esse vídeo se possível. Se você quiser, deixa nos comentários os seus objetivos também. Aí não precisam ser tantos como eu falei, mas um objetivo que você tiver é importante que você tenha. Se você lê mais capítulos por dia do que eu, deixa aqui para eu me inspirar também. Se você lê menos, mas pensa que dá para dar uma arrojada, faça isso também. Então, que a graça e a paz esteja com você e vamos viver o que a gente prega e vamos pregar o que a gente vive. Um abraço, meus irmãos!